Olá pessoal, meu nome é Lael Dourado, sou professor de Direito Notarial e Registral aqui no Consulado Jurídico. Agradeço aí por acrescer ao curso esse tema, né? Tema muito importante, tema do dia a dia aí forense, você que é advogado, você que trabalha em cartório, você que é bacharel, concurseiro, seja qual for a sua área, você, um dia ou outro você vai se deparar com esse tema, né? Nascemos e somos registrados em cartório. Morremos, somos registrados em cartório. Adquirimos um imóvel, separamos, divorciamos, que vai ser o tema da aula de hoje, temos que ir ao cartório. Então, né, sabemos que o assunto é muito importante, é um assunto que interessa a todos, até aqueles que não são da área jurídica, né? Quem nunca aí numa mesa de bar teve que responder questões sobre sucessão, fulano de tal morreu, quem tem direito, regime de bens, casei no regime tal, o que acontece, união estável, que está super em voga aí também. Então, são assuntos que a gente vai conversar hoje e vai ser muito importante. É legal trazer esse assunto de cartórios, porque infelizmente nos bancos universitários a gente não tem, há uma carência, né? A gente não trabalha, a gente não estuda, os professores não passam para a gente esse conteúdo. Se a gente fizer um estudo aí, a gente vai ver que mais ou menos 5 a 10% das universidades tratam diretamente o tema. A gente ali dentro de direito contratual, a gente vê alguma coisa, vê nos direitos reais, para transferir a propriedade precisa de registro. Mas, no fim das contas, a gente percebe que há um mundo dentro desse instituto que chama cartório, né? desse organismo que chama cartório. Cheio de regras, cheias de princípios, que visam garantias, que visam efetividade das negociações. Então, é bem legal o consulado jurídico, eu agradeço aí a oportunidade de poder defender essa área aí, de trazer, né, essa área e trabalhar com vocês. Primeiramente, né, o que é o direito notarial e registral, né, como está lá no nosso PPT. Direito notarial e registral, a gente vai estudar normas, a gente vai estudar leis, vai estudar toda a regência de princípios que regem diretamente um cartório, né? Hoje eu falo cartório, mas a gente sabe que o cartório é uma denominação antiga, né? São as serventias notariais e registrais. Se a gente pegar a lei 8935, conhecida também como lei do cartório, a gente vai ver que serviços notariais e registrais são de organizações técnicas administrativas que visam a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos negócios jurídicos. Você que é concurseiro, tem uma dica bem legal, né? Lembra da palavra passe, com S, né? Então é publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos negócios jurídicos. Isso é muito importante. Então é um universo, né? Você que é advogado, provavelmente já teve alguma pendência para resolver no cartório, né? Algum documento para ser autenticado, e várias outras questões, né? A gente vai trabalhar hoje mais a questão de escrituras e de registro de imóveis propriamente dito, tá certo? Por quê? Né? Separação, divórcio e inventário extrajudiciais. Isso vai ocorrer no cartório de notas e vai ocorrer no registro de imóveis, né? De nada adianta eu lavrar minha escritura de separação, de divórcio, que houve partilha de bens e não levar o registro de imóveis. Não adianta. Da mesma forma, para questões de disponibilidade do bem, o inventário. A gente vai ver aí que, na realidade, com a morte do decujus, aí, os bens passam automaticamente aos herdeiros. Mas a gente vai ver que, para fins de disponibilidade e continuidade, é necessário o registro no cartório de registro de imóveis. Como eu falei, meu nome é Lael Dourado, né? Nome completo, Lael Rodrigues Dourado Júnior. Desde 2006, eu trabalho num cartório de registro de imóveis. Talvez seja essa o meu maior aprendizado, né? São 11 anos aí dentro de um cartório. Entrei como estagiário,
passei para auxiliar de escrevente, hoje exerço a função de escrevente. Faço a parte de inventários, a parte de títulos judiciais, uso capião, todas essas dores de cabeça aí, como inventário judicial e extrajudicial, retificação judicial, arrematação, penhora online, que são temas que nós vamos abordar em outras aulas, bem interessante. Então, desde 2006 eu estou aí no cartório e, né, costumo dizer que tive essa oportunidade, né? Foi meu primeiro estágio e foi onde eu fiquei. E é onde eu estou e onde eu quero continuar. Em 2013 eu fui aprovado no 8º concurso público de provas e títulos para outorga de delegações de notas e de registro do Estado de São Paulo. É um concurso muito concorrido aí. E graças a Deus eu obtive êxito aí, mas, embora aprovado, eu não fui. Por outras questões de foro íntimo, eu resolvi ficar, continuar no cartório, não me arrependo e continuo lá. Bom, sou pós-graduado em Direito Notarial e Registral pelo Instituto Brasileiro de Estudos e pós-graduado em Direito Contratual pela Escola Paulista de Direito, aqui em São Paulo. Meu e-mail é laeldourado@hotmail.com. Eu vou passar no final da aula novamente para vocês, não precisa marcar aí no primeiro momento, mas se tiver alguma dúvida, estou à disposição. Se precisar de alguma orientação aí, precisar de algum favor em Sorocaba, estou à disposição aí de vocês. Na sementa, você viu aí, vou falar do fenômeno da desjudicialização, o que é a desjudicialização, para que serve, legislação aplicada ao caso, a finalidade do inventário, requisitos gerais do inventário, requisitos gerais da separação e divórcio. Vou abordar, será que ainda existe separação depois da emenda constitucional número 66 de 2010? As possibilidades, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, o inventário extrajudicial. Vamos falar um pouquinho de regime de bens e meação, né? Coisas breves, questões breves, pontuais, porque daria para falar uma aula inteira sobre isso. Ordem de vocação hereditária, do mesmo modo, é um assunto super importante, vamos dar breves indicações sobre o assunto. Incidência de imposto de transmissão, ITCMD, ITBI, qual que é o caso, qual é o fato gerador. Princípios registrais, que é algo muito importante, está lá no final, mas poderia iniciar com ele também, porque é algo muito importante que vigora aí no registro imobiliário. E algumas decisões, nós vamos discutir algumas decisões do Conselho Superior da Magistratura aí, para a gente definir o que tem se decidido, o que tem sido aplicado, algumas decisões bem legais. Bom, continuando, fenômeno da desjudicialização. O que é isso, Lael? O que é o fenômeno da desjudicialização? É mais um meio alternativo de solução de conflitos. É só isso, né? É facultar às partes a possibilidade de comporem extrajudicialmente seus conflitos, né? Ao invés de eu me socorrer do judiciário, eu tenho uma alternativa, eu tenho uma outra possibilidade de resolução dos meus problemas, né? Dos meus conflitos. Quero me divorciar. Poxa, mas eu não quero despender um tempo absurdo num processo. Bom, me recorro do extrajudicial, né? É o deslocamento de algumas atividades do judiciário para o extrajudicial, né? Num primeiro momento, todas as questões eram resolvidas extrajudicialmente, né? Hoje nós temos algumas que podem ser resolvidas extrajudicialmente. É uma tendência? Sim, é uma tendência. Mas muito tem se falado que é uma tendência atual. Mas se a gente parar para analisar toda a legislação, a gente vê que isso aí, ó, já vem de um bom tempo, né? Reconhecimento de paternidade, Lei 8.560 de 92, né? Procedimento de notificação do devedor fiduciante, Lei 9.514 de 97, é um procedimento extrajudicial que ocorre em cartório. Retificação diária administrativa, Lei 10.931 de 2004, regularização fundiária, Lei 11.481 de 2007, a recente alteração aí no Código de Processo Civil, a usucapião administrativa,
que está super em voga, várias discussões, né? E se podemos retornar e vemos que lá na lei de parcelamento do solo urbano tem possibilidade de notificação do compromissário comprador pelo loteador para resolver o contrato e assim por diante. São várias e várias leis que vêm tirando do judiciário, não tirando, na verdade, criando uma nova alternativa de solução desses conflitos. Não retirou do judiciário, eu ainda posso me socorrer dele, né? Uma coisa não exclui a outra. Não é o fato de haver essa possibilidade de uso capião administrativa ou do inventário extrajudicial que eu não posso me socorrer do judiciário. Permanece. Qual é o limite da desjudicialização? Vejamos, o limite é tratar direitos disponíveis, né? Tudo que é disponível, a gente acredita que num primeiro momento pode ser tratado extrajudicialmente. Mas o que acontece? A legalidade nos obriga e nos cria uma obediência de somente realizar no âmbito administrativo as questões previamente definidas em lei. Então não é assim, tudo que é disponível pode ser feito extrajudicialmente. Ainda não. Mas é um norte que a gente pode seguir aí, né? Há algumas tendências. Acredito que provavelmente daqui a pouco vai ser possível uma alteração de regime de bens extrajudicial, né? A gente casa extrajudicialmente, pode divorciar extrajudicialmente. Por que eu não posso alterar meu regime de bens extrajudicial, né? O Cassetari tem um artigo bem interessante sobre isso. Ele fala que é uma possibilidade aí que, quem sabe, num futuro próximo acontecer, né? Mas não fere o princípio da inafastabilidade da jurisdição, artigo 5º, 35 da Constituição Federal? Né? O artigo 5º diz, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. O que eu tenho para falar sobre isso? O Poder Judiciário ele não pode ser considerado como o único meio de acesso à justiça. Ele não pode entender o Poder Judiciário como o único guardião da justiça. Nós temos que entender que a justiça pode ocorrer de vários modos. E o extrajudicial está aí para isso, para ajudar, para estar do lado do cidadão, para estar do lado dos advogados, das partes, para auxiliar e, de certa forma, aí, viabilizar direitos, né? Garantir, dar efetividade e segurança e eficácia a todos esses procedimentos. Qual é a legislação aplicada ao caso, né? Bom, além da Constituição Federal, que é a nossa norma hierarquicamente superior, né? No artigo 236 ali do Código, da Constituição Federal, que regula as atividades extrajudiciais, né? Que fala que será exercido em caráter privado por delegação do poder público, né? O que garante essa constitucionalidade desses serviços. O artigo 226, que trata sobre a família, também é aplicado ao caso. Então, parágrafo 6º ali, que fala do divórcio e da separação, né? Então, essas legislações são bem interessantes e aplicadas ao caso. E vamos terminar essa primeira parte e em breve a gente volta aí continuando falando da legislação, ok?